Olá, essa é a aula 3, a aula final da série 2, Oração, do curso Disciplinas Espirituais. É muito bom estar aqui com você. Na aula 1 nós falamos sobre o que é oração e a importância dessa disciplina nas nossas vidas. Na aula 2, nós conversamos sobre o modelo de oração que Jesus deixou aos seus discípulos e para nós também, que é a oração do Pai Nosso. Refletimos um pouco sobre cada frase que compõe essa oração e seus significados para a nossa vida hoje. Nesse encontro, nós vamos falar um pouco sobre a base da oração, sobre a estrutura, o que não pode faltar nela. O nosso livro base, que é o Celebração da Disciplina, de Richard Foster, traz esse tema a partir do título O Sopé da Montanha. Sopé da montanha é a base da montanha, é aquilo que fica embaixo sustentando. Se a gente quer, então, seguir numa jornada de vida devocional, de disciplina espiritual voltada para a oração, precisamos ter as bases bem fundamentadas. Qual seria, então, a base da oração? Falar de sopé da oração, de base da oração, é falar de estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Orar é simples, às vezes a gente quer complicar, mas não tem muito o que complicar. É você falar com Deus, assim como uma criança se aproxima de seu pai e tem livre acesso, nós como filhos de Deus temos livre acesso e podemos falar com Ele em oração. Só que às vezes a gente fica na dúvida quanto ao que será a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus. Se a base da oração é orar de acordo com a vontade de Deus, como eu sei qual é a vontade de Deus? O Richard Foster vai nos fazer caminhar por duas veredas que são basilares quando precisamos saber a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A justiça de Deus, a justiça bíblica e a prudência cristã. A justiça bíblica nos faz pensar que é sempre através do que a Bíblia prescreve que precisamos pedir. Então, se o que eu quero pedir ao Senhor é justo, isso pode estar na minha oração. Se não é justo, não precisa entrar. Não adianta você tentar sonegar o imposto e pedir para que Deus te livre disso, porque é uma questão injusta. Então, a justiça nos faz pensar que precisamos orar de acordo com aquilo que a Bíblia nos aponta como justo, porque se fazemos isso, certamente estamos seguindo a vontade de Deus e cumprindo a vontade de Deus. A prudência cristã nos fala de sempre consultarmos também a palavra de Deus para descobrirmos ali aquilo que convém, aquilo que honra a Deus acima de tudo. Então, tanto a justiça divina quanto a prudência cristã apontam para a gente a vontade de Deus. Por quê? Porque se baseiam na Bíblia, na palavra. Então, a gente pode resumir tudo na palavra. Quanto mais estivermos orando com base no que a palavra de Deus nos diz, mais perto estaremos da vontade de Deus. É interessante porque em alguns momentos a gente vai se afastar da palavra de Deus, mesmo sem querer. A nossa natureza é pecaminosa. Dependemos da graça de Deus para viver e sobreviver cada vez mais numa vida devocional ao Senhor. Se você deseja ter uma vida de oração, se você quer levar a sério essa disciplina espiritual, o meu convite é para que você, antes de tudo, ore. Assim como nós vimos na série 1, só se aprende a meditar meditando, só se aprende a orar orando. O modelo está na Bíblia, você já o conhece. Agora abra o seu coração diante do Senhor e peça a Ele sabedoria, direcionamento, para que você consiga, para que nós consigamos a cada dia orar ao Senhor de acordo com o que está escrito na sua palavra. Isso significa que a gente tem duas bases na vida cristã: a oração e a palavra. A oração desvinculada da palavra nos levará a pedidos egoístas, egocêntricos, que não honram o nome de Deus e nem trazem o seu reino à terra. A oração, aliada com a palavra, nos colocará diante de uma nova concepção de vida, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o desejo do Senhor para nós. Eu quero encerrar esse vídeo lendo um trechinho de um outro livro que utilizamos nessa série,
que é o Começando pelo Amém. Fala exclusivamente de oração. Quando oramos de acordo com as prioridades justas e prudentes da palavra de Deus, automaticamente oramos de acordo com a vontade de Deus. Se precisarmos de maior esclarecimento para orar conforme a vontade dele, ele o proverá pelo amor do Espírito Santo. Ainda assim, se não entendemos a vontade futura de Deus, podemos ter plena segurança de seu cuidado fiel sempre que orarmos em nome de Jesus. Cada vez que prosseguimos buscando a leitura da palavra para conhecer a vontade do Senhor, nós nos aproximamos de Deus. E você sabe, estar mais perto de Deus é tudo o que desejamos. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Obrigada por estar conosco.